alguém me chamou de sommelier de igreja. Isso me feriu, porque é verdade. O Brasil está passando por um período de transição religiosa. Bom, pelo menos é o que dizem as notícias. E o que aponta, sobretudo, o censo de 2022 relativo à religião, que foi divulgado recentemente. Mas quem está ganhando, quem está perdendo, ou quem está perdendo vai ganhar, quem vai ganhar vai perder. O mundo fala dos católicos, fala dos evangélicos, fala de outros grupos religiosos, mas parece que também tem gente sem religião. Confusão, como diria o meu pai, confusão. Então, para nos ajudar a fazer sentido de tudo isso, nós vamos conversar hoje com a Ana Carolina Evangelista, vulga Carol Evangelista, que é cientista político e é diretora do famoso ISER, que é o Instituto de Estudos da Religião. Bem-vinda, Carol. Muito obrigada pelo convite, Cristian. Nada, vai ser um prazer. Já queria vir aqui faz tempo. Ai, meu Deus do céu, você devia ter falado direto comigo, assim, quero, aí, ó, amanhã, já. E a sua hora chegou e a hora do espectador também de ouvir a nossa Carol. Bora dessa conversa aí. Bora. Segundo especialistas, os resultados do censo 2022, religião, revelam um país em transição religiosa. Mas o que diabo isso quer dizer? O que é um país em transição religiosa? O país em transição religiosa é um país que está mudando o seu perfil, diversificando o seu perfil religioso. A gente está falando de um país, historicamente, de maioria católica. De grande maioria católica, imensa maioria católica, e um cenário que começa a mudar a partir dos anos 50. O registro do censo, a gente tem uma série histórica aí do censo dos últimos 150 anos, é importante dizer, que mede, identifica pertença religiosa no Brasil, do brasileiro, e desde os anos 50, esse Brasil de maioria católica vem se diversificando. Especialmente vem crescendo o campo evangélico, cristãos evangélicos, sim, e o sem religião também vem crescendo desde então, com maior ou menor intensidade, e aí uma intensidade maior, na verdade, a partir dos anos 90. E crescem também outras religiosidades, especialmente nesse último censo, religiões de matriz africana, ainda que tenha chegado a apenas um ponto percentual. Mas tudo isso para dizer que crescem outras pertenças religiosas, aparecem e crescem outras pertenças religiosas no Brasil, além da identidade católica. Mas o que começou a acontecer nos anos 50 para isso acontecer? Quer dizer, quais foram as mudanças? Né? Porque aos anos 50 você tem um crescimento acelerado da urbanização, você tem um crescimento acelerado da industrialização. Isso tem alguma coisa a ver com a diversificação do perfil religioso? Sim, a gente está falando de várias dinâmicas sociais, como a gente estuda nas ciências sociais, seja de migração para os centros urbanos, de mudanças geracionais, de famílias inteiras historicamente católicas, que começam a ter uma dupla pertença, uma diversificação geracional, e a mudança a migração, aí não só para as grandes cidades, mas entre regiões no Brasil, as missões evangélicas, das igrejas evangélicas, né? Seja as igrejas históricas, as de missão, o surgimento das igrejas pentecostais, o fortalecimento das igrejas pentecostais do campo evangélico no Brasil a partir... Aí tem ondas do pentecostalismo, né, que o Paul Freston vai identificar, mas a gente poderia remeter aí do início do século XX, dos anos 50, os anos 30 e depois especialmente os anos 70, aí já na nossa modernização autoritária. Sim. A gente tem aí o surgimento e o crescimento de muitas igrejas pentecostais nas cidades. Então isso vai mudando o perfil
religioso no Brasil. Mas, você deu várias razões, nenhuma delas ligada à Igreja Católica. Você acha que houve mudanças na Igreja Católica que a tornaram pouco atraente para as novas gerações? Porque a única coisa que eu me lembro que aconteceu nesse meio do caminho foi o Concílio Vaticano II, que era o contrário, que tentava se aproximar, na verdade, se tornar mais comunicável da população, porque, né, o pessoal que não sei se o pessoal que está acompanhando a gente sabe, mas até o Concílio Vaticano II, no começo da década de 60, né, no pontificado do João 23, a missa era toda em latim, o padre ficava de costas, virado para o santo no altar. Eu queria saber se existem indicações de razões, não só das mudanças, enfim, exógenas à igreja, mas tem dados que mostram se a Igreja Católica, por algum motivo, deixou de ser atraente? Eu entendo que é mais pela competição da maior atratividade das demais do que a perda de atratividade, como você colocou. Inclusive, teve movimentos. Inclusive de maior abertura, não abertura não, um bom termo, de maior popularização, de maior proximidade das missas católicas, né, da liturgia, da linguagem com seus membros e com seus fiéis. Estudos indicam mais a atratividade dos competidores do que a perda de atratividade necessariamente. Então a gente tem que pensar nos processos de transição religiosa como se fosse um mercado, né? De alguma forma é. E também porque as identidades das pessoas se sobrepõem, né? Elas não são só católicas, nem só evangélicas, nem só candomblecistas. Elas têm suas identidades laborais, têm suas identidades de gênero, claro. Seus papéis familiares. Sim, isso uma identidade. E isso também influencia. E um campo religioso em si, ele não está fechado nele mesmo, né? Ele é poroso e ele é influenciado pelo movimento externo e influenciado pelos seus movimentos internos. E o censo o censo é um retrato, basicamente é só uma foto, como a gente sabe, de pertença religiosa, não vai nos permitir identificar nuances nas práticas religiosas, nem em todas as múltiplas pertenças, tampouco da força política, por exemplo, que é algo que se discute mais recentemente, mas é uma foto ali que vai mostrando que esses campos, melhor dizendo, eles realmente são mais porosos e eles agem e reagem às mudanças sociais, e os números vão um pouco refletindo quase que um negativo de uma foto que vai revelando sua imagem desde aí do censo dos anos 90, especialmente, esse declínio católico, esse crescimento evangélico, esse crescimento do sem religião, com ritmos que vão variando, mas são tendências que foram se confirmando, digamos assim, pelo menos nos últimos 40 anos. E a gente também tem um decréscimo, se a gente pega os últimos 40 anos, as fotografias que os censos nos mostram... Essa altura está virando filme, né? Exatamente, uma somatória de fotogramas, exatamente, de decréscimo da pertença ao cristianismo. Caem aproximadamente 12% nos últimos 40 anos o número de se afirmando católico ou evangélico no Brasil, ou do campo cristão no Brasil. Ou seja, uma maior diversificação de fato. Ou migra para o sem religião, ou migra para outras religiosidades. Por isso que é importante a gente identificar com pesquisas complementares, outras pesquisas. O censo não vai nos permitir identificar quem saiu de onde para onde. Claro, né? Claro. Mas por isso que é importante a gente olhar e como também são praticadas as diferentes identidades religiosas e pertenças religiosas no Brasil. Você pode se declarar, a gente estava aqui falando um pouco antes, eu sou de família católica, mas eu sou católico não praticante. Eu aprendi isso com a minha estatística. avó. Eu sou da clássica estatística católico não praticante no Brasil. Minha avó me ensinou isso quando era criança. Diga que você é católico, apostólico romano, mas não praticante. É isso, mas é curioso, porque eu nunca diria que eu não sou católica. O que é quase uma... Assim, eu sou uma heresia, porque eu não pratico. Ao mesmo tempo, se você vai olhar mais lupra para o campo católico, ou vai entrevistar ou conversar com o campo evangélico, vai entrevistar ou conversar com uma pessoa do campo evangélico, se é uma pessoa mais jovem, mas não necessariamente, se ela já
percebe que ela não é mais tão praticante, não frequenta mais a igreja, mudou muito de institucionalidade, talvez ela não se declare mais evangélica. Ela tem um rigor maior. É porque também tem isso, né? Existe uma interpretação meio equivocada que acha que a religião você só é religioso de verdade se você estiver batendo ponto lá todo domingo. Isso vai depender muito de cada campo religioso. Assim, como se eu vi uma interpretação assim, o católico que não vai muito à igreja, no fundo não é católico. Eu não entendi muito esse negócio, não. E como se os evangélicos tivessem todos os evangélicos batessem ponto lá todo dia. Exatamente. 3 dias de semana. Isso eu não entendi nada desse negócio. Exatamente. Por isso que, inclusive, nesse censo, não só nesse, nos 2 anteriores também, parte desse campo evangélico, que é novo, né? A gente está aqui falando de uma mudança recente no país, que é novo nessa cena, de alguma forma, pode estar refletido no Sem Religião, possivelmente uma geração mais jovem ou parcelas dos evangélicos que estão em trânsito, que estão migrando e que respondem aí a resposta do censo. Agora eu sou sem religião, porque não estou frequentando muito um templo, ou podem estar classificados ali como outras religiosidades, porque ao responder a pergunta única do censo, que é qual é a sua religião ou culto, uma pergunta aberta, não é uma pergunta fechada. A pessoa pode responder, eu sou cristão. Eu ocultamente pratico o cristianismo, a religião do Cristo. Eu pratico o cristianismo. Infame, não? Então, não é um número preciso, né? É um termômetro que a gente tem, é uma bússola que a gente tem aí de uma foto para um pouco entender essas mudanças. Conta uma coisa, quando eu era criança, quando você falava em alguém que era evangélico, em geral, era na classe popular. Era empregada doméstica, alguma coisa assim. Alguma coisa muito distante da classe média. O que tinha próximo da classe média era espiritismo. Eu nem sei se o espiritismo é religião, porque você tinha umas vertentes e o espiritismo sempre parecia compatível com alguma religião mais formal. Você podia ser católico espírita, você podia ser da Umbanda, alguma religião de matriz africana e também ser espírita, ao mesmo tempo você podia ir na católica e na Umbanda. Como é que... O que aconteceu com o espiritismo e como é que se classifica, se é que é possível isso? Esse ecletismo, digamos assim. Acho que você mesmo já falou vários elementos. Tem essa dupla pertença de um país católico, onde era quase que tacitamente imposto que você era católico, mas era católico mais espírita, era católico mais frequentava terreiros de candomblé ou casas de umbanda. Então tem isso. Foi se especificando um pouco mais as identidades também no espiritismo. O campo, as religiões de matriz africana, muitas pessoas que são de candomblé ou umbanda também se dizem espíritas. Isso foi, à medida que foi se registrando e se reclassificando, também foi mudando. A gente está, inclusive, tentando entender agora essa mudança do censo anterior para esse. Tem uma pequena alteração nas pessoas que se declaram espíritas. Bom, isso é devido ao quê? É uma migração, mas não, é uma identidade que agora, antes era de dupla pertença, agora ela é mais exclusiva, mais absoluta. É importante também entender essas mudanças nesses retratos. E a gente vai... Existe alguma tendência, não sei o que os dados dizem, existe alguma tendência de se reduzir o número de pessoas digamos assim, de dupla entrada ou de tripla entrada? Eu acho muito pelo contrário, está crescendo. Está crescendo? Legal. É que o censo não nos permite ver isso, mas em outras pesquisas quantitativas e qualitativas a gente consegue ver essa... Porque, especialmente agora as novas gerações, as famílias são plurirreligiosas. A mãe evangélica, o pai católico, com a avó que se converteu ao candomblé. Isso acontece nas famílias brasileiras, isso acontece nas cidades brasileiras. Quando eu falei legal é porque assim, ufa, que bom que parece que não está havendo um endurecimento do ponto de vista religioso, quer dizer, da identidade. Por isso que eu achei bom, porque isso vai um pouco na contramão daquilo que a gente fica imaginando a partir do que estaria acontecendo no campo da política. E essa maior pluralização, eu acho que
são muitos os questionamentos que aparecem agora, inclusive olhando esse retrato do censo, justamente por isso, porque a gente talvez também, muito mais nos últimos anos, por conta da política, tem feito um debate público sobre religião demasiadamente focado na política, ou hiperinflado a partir da política, e aí a gente espera retratos que são os retratos idênticos aos que a gente está vendo na política. Exato. Seja porque a gente está vendo um perfil específico de religiosos presentes na política, seja porque a gente está excessivamente concentrando o debate apenas no campo evangélico, que não dá para negar, é o elemento novo vocal nesse espaço político, isso é um fato, e de força política também, isso é inegável, e de força cultural, e de presença cultural, mas essa hiperfocalização no debate apenas no campo evangélico talvez nos levem a quase uma miopia dessa lente maior, né? A gente faz um zoom, sendo que a gente poderia ampliar essa lente, e aí na hora que o censo mostra algo que já vinha mostrando antes, não é novidade, de que tem um maior pluralismo religioso e um trânsito religioso, uma transição religiosa que segue, a gente talvez se surpreenda um pouco, porque a gente estava demasiadamente pautando essa conversa só apenas pela política, né? Como se fosse uma coisa meio invisível para determinados grupos da mídia, enfim, geradores de opinião, e aí o assunto parece que só entra através da política. Exatamente. E aí acaba criando até um estigma, que a gente estava conversando antes. Exatamente. Acaba criando um estigma que parece que evangélico é igual a bolsonarista e radical e é fanático. Ou como se esse Brasil um pouco mais evangélico, porque continua sendo um Brasil católico, bastante católico, né? Eu não tenho a porcentagem corretíssima na cabeça, mas mais de 90% dos municípios brasileiros segue de maioria católica. Então, a gente está falando de um Brasil bastante católico ainda, mas que é um pouco mais evangélico, um pouco mais diversificado em outras identidades religiosas. Então, é como se a gente considerasse que esse elemento novo só aconteceu agora por causa da política. E não, esse Brasil um pouco mais evangélico, ele já é um pouco mais evangélico desde os anos 80. Sim. E a gente está falando de 40 anos. Nossa, eu lembro do pastor Jim Swaggart, do programa que passava na TV do Silvio Santos. Quando era criança, eu achava esquisitíssimo aquele sujeito branquelo, ruivo, com todos os ternos brancos. Não entendia nada. E era dublado. E tem uma diversidade enorme, né? Que, de novo, é o que a lente, olhando apenas para a política, não nos permite ver. Não é o perfil apenas a bancada evangélica, não reflete a diversidade evangélica na base da sociedade. E então não vai ser possível a gente conversar sobre o campo evangélico olhando apenas para a porcentagem absoluta, tampouco olhando apenas para a política. Mas a bancada evangélica, imagino que também ela não seja totalmente homogênea. Não, não é totalmente homogênea, não é em termos de relação, filiação institucional ao campo evangélico, né? Ela tem uma diversidade ali de igrejas e denominações de alguma forma representadas, ainda que não sejam candidaturas oficiais, algumas são, outras não. Mas, fundamentalmente, a gente está falando, na bancada evangélica, de homens de mais de 60 anos, brancos, fundamentalmente mais conservadores, refletidos nessa bancada evangélica. Ao passo que, se a gente olha para o campo evangélico na sociedade, esses 26,9% de evangélicos no Brasil, a gente está falando de uma maioria negra, feminina, de baixa renda e vivendo nas grandes cidades brasileiras. O que você quer dizer é que a bancada evangélica não é representativa do campo evangélico necessariamente. Da diversidade do campo evangélico, não. Essa foto não é igual, pelo menos do perfil. Mas ela representa, sim, ela representa muito mais um filtro institucional organizado desse campo evangélico do que necessariamente dos seus fiéis e dos seus membros. As igrejas mais numerosas, que têm mais força política, sim, e denominações, sim, estão representadas nessa bancada evangélica. O que é que torna, pegando a metáfora meio mal lembrada do mercado, o que é que torna ser evangélico mais interessante em tese? Porque a gente sabe que não é assim. Você acaba seguindo a religião cara da tua mãe, do teu pai, sei lá. Tem alguma coisa que
Você não senta com alguém e diz assim, ó, tá aqui, ó, cardápio, aqui, ó, tá no restaurante, aqui, ó, tá aqui o cardápio. Você quer ser evangélico, quer ser batista, você quer ser católico, quer ser ortodoxo, você quer ser presbiteriano, não é assim que funciona. Sim. E o que torna, você acha, mesmo reconhecendo que a opção não é tomada dessa forma, o que você acha que pode tornar uma religião mais atraente do que a outra? Entende? No caso, uma vez que o campo evangélico está crescendo, continua crescendo, embora pareça que não na mesma velocidade que estava crescendo antes, o que em tese pode tornar o campo, você ser evangélico mais interessante do que ser católico? Acho que a gente falou de algumas camadas, algumas dimensões aqui, mas acho que eu começaria por dizer, acho que proximidade seja na linguagem, na forma de culto, na liturgia. Às vezes na geografia também, né? É mais perto de casa. Proximidade também territorial, acolhimento, engajamento, proximidade com as questões vividas pelas pessoas. Então, acho que tem... As igrejas também, as religiões todas, elas também fazem movimentos para atrair os jovens. Isso não é uma coisa que acontece apenas a partir das igrejas evangélicas, mas a flexibilidade existente no campo evangélico, né? Porque a gente mais dinâmico, exatamente, né? A gente está falando de um país, a nossa lente de tradição católica, como maioria católica, talvez nos levasse apenas a pensar na estrutura centralizada, hierárquica da Igreja Católica, e ao passo que as igrejas evangélicas permitem essa capilarização, essa flexibilização no formato das igrejas, no formato do culto, em como elas, nas subdivisões, inclusive, é um campo inerente na origem a partir da subdivisão, né? Uhum. Então, isso também vai permitindo outros formatos de congregação, outros formatos de reunião, outros formatos de atração das pessoas, inclusive não institucionalizados, em células, em grupos de oração. Aqui a gente se concentra muito em falar das igrejas, das denominações, que ainda assim no campo evangélico elas têm uma enorme subdivisão e flexibilidade, mas tem ainda mais flexibilidade nas formas de se organizar. Grupos de oração, células, formatos muito mais híbridos que permitem um convívio, um engajamento, um acolhimento das questões cotidianas das pessoas e das suas conexões de fé, da sua espiritualidade, de vários formatos. Então, isso também... A gente sabe que também é um engano achar que a Igreja Católica é tão una, inflexível, né? Ela também, ultimamente, tem demonstrado, parece, uma abertura maior ao cardápio. Você quer ser carismático, você quer ser conservador, você quer missa em latim, você quer missa com canto gregoriano, né? Porque tem uma opção também. Eu fui a uma missa, eu confesso que eu era um pouco de preconceito com isso, mas enfim, eu tenho um problema que eu acho a missa católica, de um modo geral, muito chata. Estou bem de opinião, você precisa fazer um comentário sobre isso. É assim, mas depende de onde você vai. Por exemplo, você vai no Mosteiro de São Bento, que eu tenho que meu filho estudar lá, eu acho uma maravilha, você chora, acho maravilhosa aquela missa lá. Mas isso tem a ver com o lugar, tem a ver com a igreja, tem a ver com uma opção de coisas. Então tem muita diversidade também. E eu tinha preconceito, tive que ir numa missa carismática na Tijuca. Eu achei ótimo, achei super divertido. Também quer dizer, também tem um cardápio. Você vai gostar de um culto evangélico também, tem que ir, então. Pode ser. Bom, quando eu vejo comendo nos Estados Unidos, eu acho ótimo aquilo ali. Se fosse daquele vai jeito. Aqui para saber o que você acha. Não, mas eu vou te falar uma coisa. Bom, agora estamos conversa de botequim, né? Na Europa, das vezes que eu fui, e eu sou... Alguém me sacaneou aí, algum espectador me sacaneou em algum programa que eu estava falando desse negócio de religião, que eu gosto muito de ir à igreja. E ver a igreja, arquitetura, não sei o que, essas coisas. Ouvir a música. Alguém me chamou de sommelier de igreja. Isso me feriu, porque é verdade. Eu nunca tinha pode pensado ter várias assim. Formas de... Não, eu gosto de arquitetura, música, não sei o que tal. Você entra em contato com o ente divino, se é que ele existe, mas quando você tem, sei lá, um tipo de arquitetura, um tipo de música, um tipo de approach, um tipo, sei lá, de padre, não sei, enfim, do que com outros. Mas o ponto que eu queria comentar é que quando eu fazia tour na Europa, porque eu agora estou velho, não tem mais saco, né? Você quer ficar sempre no mesmo lugar ou ir de um lugar para o outro. Mas assim, eu já fui ao Vaticano, eu fui a Westminster, fui a uma igreja presbiteriana na Escócia. Olha, eu achei os anglicanos e os
presbiterianos bem mais interessantes do que os católicos. Você vai na missa no Vaticano, é uma chatice. Eu acho uma coisa burocrática, tem alguma coisa assim que é meio... É meio burocrática, é uma coisa que me afastada, meio mecânica. E a impressão que eu tive, isso tudo é botequim, tá? E a impressão que as pessoas estavam mais vivas, parecia que tinha mais crença nesses lugares que não eram católicos, entendeu? Mas teve esses movimentos recentes também, né, no mundo, mas especialmente no Brasil, e também de diversificação da linguagem a partir do campo católico, nos cultos, de aproximação da juventude. O Papa Francisco teve um papel muito importante. Você acompanhou isso muito mais do que a gente. Eu? Não, de alguma forma estudando a ação política e a relação com o Estado. Mas o Papa Francisco teve um papel importante nessa geopolítica, não só nessa geopolítica, mas nessa presença, né? Nessa proximidade. A gente tem falado bastante sobre isso também. Jornadas da Juventude, que a Igreja Católica tem feito nos países, especialmente no Brasil. O Sínodo da Amazônia é um movimento importante feito no Brasil justamente para olhar para uma região que é uma região que perde mais católicos para o campo evangélico, que são os estados amazônicos, por diversas razões. Tem muitas missões também, né, de evangelização no interior do Brasil. A partir o campo evangélico é bastante proativamente e ativamente missionário na sua ampliação, né? Sobretudo e a Igreja Católica, jesuítas, né? E a Igreja Católica vai reagindo a essa perda de hegemonia e esse decréscimo que vem acontecendo desde os anos 50 e nunca parou. Mas você acha que isso tem a ver com mudança de costumes, né? Porque depois você falou década de 50, depois teve 68. E aí eu acho que talvez isso tenha um pouco a ver com o dinamismo que você estava se referindo, porque a sociedade foi se abrindo para fora de determinadas regras comportamentais pautadas pela Igreja Católica e... Dinamismo e a competição, entre aspas, a gente usou esse termo competição aqui, a competição do mercado, desse mercado, entre aspas, religioso, vai se aperfeiçoando também, né? Mas me diz uma coisa, isso é um fenômeno, isso não é um fenômeno brasileiro, né? Se bem que a coisa é tão complexa, porque eu ouvi dizer que a África estava... Você tem também muito fenômeno evangélico na África, mas você tem outros lugares que não eram católicos e estão ficando católicos. Sim, isso vai acontecer nesses movimentos. A América Latina, a América Central tem ficado bastante evangélica, especialmente pentecostal, mas em alguns países, especialmente da América Latina e da Europa, vem crescendo sem religião, numa velocidade muito maior, inclusive, que a brasileira, né? Alguns pesquisadores, inclusive, esperavam que esse censo fosse indicar um crescimento ainda maior do sem religião no Brasil. Continuou crescendo, mas num ritmo menor do que se esperava, se a gente compara com outros países. Não vou saber necessariamente te dizer. Não, mas imagino que na Europa o número deve ser enorme, na Europa Ocidental, sobretudo, vai crescer exatamente, mas porque França, então, nem se fala. O Brasil segue bastante... O que esse censo também mostra, essa fotografia, é que o Brasil segue bastante religioso. Há uma diversidade de identidades, de pertenças maior do que antes, mas segue bastante religioso. Como diretora do Instituto de Estudos da Religião, o famoso ISER, qual você diria que é a maior dificuldade na hora de fazer pesquisa, de produzir estudo sobre religião? Acho que justamente uma única pesquisa não permite que a gente identifique ou fale sobre todas essas dimensões e camadas que a gente está falando aqui, porque a gente está falando de pertença religiosa, de identidade religiosa, de práticas religiosas, de trânsito religioso, de força política de cada campo religioso. Com uma única pesquisa, por mais completa que ela seja, quantitativa especialmente, a gente não consegue identificar todas essas dimensões. Então, a dificuldade está em complementar, em saber, primeiro, definir as perguntas e as categorias a partir desse campo que muda, desse campo que se mexe, de todas essas dinâmicas sociais que a gente está falando aqui, e de poder combinar métodos, né? Pesquisas quantitativas, pesquisas qualitativas, estudos mais etnográficos, mais longitudinais. A dificuldade, não sei se eu nomearia uma única dificuldade,
Mas a dificuldade está muito mais na importância de combinar diferentes métodos para a gente poder falar sobre religião, sobre o campo religioso, sobre o perfil religioso brasileiro, a partir de uma combinação de metodologias. E especialmente, eu acho que a gente tem sentido uma dificuldade maior, porque esse tema, por conta da política especialmente, ganhou uma presença, uma relevância no debate público tão grande que espera-se respostas muito rápidas sobre fenômenos muito complexos. E aí começa o tiroteio, começa a gente dando palpite. Eu olho um número, então eu concluo que o brasileiro agora não é mais evangélico, não é mais católico, é evangélico. Então a gente a gente tende a... porque precisa também de respostas para esse cenário político, que eu entendo a necessidade de respostas para o cenário político. Hoje, eu não me lembro quem falou isso recentemente, você não fala mais sobre eleições no Brasil sem falar sobre o campo religioso. Não. Isso não acontecia até 15 anos atrás, pelo menos, né? Os institutos sequer mediam o perfil mediam, mas não publicizavam o perfil religioso do eleitor brasileiro. Pois mas e também tem problemas na interpretação das pesquisas políticas. Porque existe uma tendência a querer ficar colando os evangélicos com o direito ou com a extrema-direita. Como se fosse um subgrupo dentro do outro. E também não é isso. Especialmente porque esse crescimento tem uma certa acompanhamento desse crescimento, né? E porque também tem uma hiperfocalização no debate, exatamente quando esse crescimento ficou mais paralelo. E aí então a gente logo concluímos que uma coisa está intrinsecamente relacionada com a outra. E não. Então, aqui a gente já foi nomeando várias dificuldades de pesquisa sobre o campo religioso. Mas ao mesmo tempo, as dificuldades nos levam a concluir a importância. Claro. De não só o ISER, que tem um histórico de pesquisa sobre campo religioso no Brasil, sobre os diversos grupos religiosos no Brasil, mas diferentes outros institutos. E, na verdade, o ISER, em parceria com muitos institutos, né, centros de estudos, especialmente das universidades federais pelo Brasil, a importância de outros institutos que não estão necessariamente debruçados sobre o campo religioso de incorporarem essa dimensão. A partir das suas pesquisas, dos seus diferentes métodos, olhar também para um cruzamento, falar sobre valores, sobre hábitos sociais. Exatamente, sobre cotidiano. E a gente tem feito isso muito no ISER, né? Especialmente porque o debate ficou muito focalizado no perfil do eleitor. É quase como a gente fala sobre a religião apenas tirando uma foto do eleitor e da eleitora. Isso. A gente tem priorizado pesquisas que olhem para o cotidiano, que olhem para como as pessoas vivem o seu cotidiano, fazem as suas opções políticas, vivem as suas rotinas de trabalho, de família e também vivem as suas práticas religiosas. Mas não só. Isso, por isso que a gente estava falando antes da entrevista, quando a Lorena Monchel esteve aqui, que eu achei fantástico, porque a conversa era sobre evangélicos e não tinha antropólogo, não tinha nada a ver com política. Eu me lembro que eu não esqueci ela falando de como é que era possível fazer culto por meio do WhatsApp. Exatamente. Você estava lavando a louça e estava lá participando, achei um negócio fascinante. E isso é muito importante. Você perguntou da dificuldade, e isso é algo que a gente tem conversado muito isso com pesquisadores do campo da religião, que agora não, mas mais recentemente tem se debruçado sobre novas mídias digitais. A Lorena Monchel é um exemplo de pesquisadora nesse campo. Aí reside uma nova dificuldade que eu entendo que a gente ainda não tem as melhores perguntas, não conhece as melhores formas de entender como que o digital está influenciando na forma como as pessoas vivem a sua fé, praticam sua religião, interagem com sua comunidade religiosa. A gente ainda sabe muito pouco com relação a isso, né? A Lorena Monchel fala sobre isso, a Carly Machado, da Rural, no Rio de Janeiro, também fala sobre isso, Magali Cunha estuda isso a partir da comunicação. Poderíamos citar outras pessoas, outros pesquisadores e pesquisadoras. A gente ainda sabe muito pouco dessa interseção, e eu acho que a gente ainda vai precisar olhar isso com muito mais lupa e teremos novas perguntas a fazer. Sim. A partir da tentativa de exploração desses
desses universos, que é o digital com o religioso, esse convívio, esse imbricamento, essa influência de um com o outro que tá gerando o quê? Que novas dinâmicas, quais novas práticas, qual relação disso com a cultura, qual relação disso com as famílias, qual relação disso com a política? A gente ainda não sabe responder isso. Eu acho que o importante é eliminar, desfazer estereótipos, né? Porque Sim. eu acho que tem muito estereótipo. Ah, meu Deus do céu. Acabou o nosso tempo. Acabou nosso tempo? A diretora está dizendo que acabou o nosso tempo. Ai, podia ficar aqui um tempão falando. Mas o tempo acabou. Querida, obrigado por ter vindo aqui. Obrigada pelo convite. Tudo tem fim nessa vida. É verdade que... Como é que é o provérbio? Não tem mal que nunca termina, mas infelizmente também não há bem que sempre dure. E você que está assistindo ou ouvindo o episódio de hoje, se você quiser saber mais sobre este tema, nós conversamos com vários especialistas em religião na Insight Inteligência número 106. Cadê você, minha filha? Olha só. Isso foi uma... Lembra dessa capa aqui? Capa espetacular. Olha só. Cristo está entre nós. E daí? O que é legal da discussão é a provocação, né? Você pode adquirir um exemplar desse aqui também, aqui, ó, no nosso site. Mas corre que é só enquanto durarem os estoques, senão você está ferrado depois. E não esqueça, siga a Insight Inteligência e o MEI nas redes sociais para você não perder nenhuma novidade do programa ou dos nossos produtos no futuro. E até o próximo Diálogos. O problema hoje não é falta de informação, é saber o que no meio do excesso das redes realmente importa. Curadoria confiável, contexto sólido, análise com distanciamento. Isso é cada vez mais raro e é justamente a isso que o Meio Premium se propõe. É uma assinatura feita para quem influencia, para quem quer compreender o mundo e transformar sua visão com autonomia. Toda semana, nossos assinantes recebem reportagens e análises exclusivas que mergulham nos temas difíceis, mas olha, entregam com clareza. Na edição de sábado você encontra com profundidade o que faltou tempo de ler durante a semana. Política, cultura, comportamento, vida digital. Às quartas tem o Meio Político, em que especialistas analisam os tabuleiros do poder, as ideias em disputa e os diversos contextos políticos que atravessam a nossa sociedade. E temos também o streaming com séries e documentários selecionados seguindo o mesmo critério editorial: inteligência, atualidade e perspectiva. Tudo isso para que você pense melhor, decida melhor. Se é assim que você quer se informar, então olha, o Meio Premium é para você.